Verdade, no banco de trás. O relógio do painel do SUV marcava 19h52 quando Eduardo Monteiro estacionou na garagem subterrânea do prédio corporativo em São Paulo. As luzes fluorescentes piscavam fracas, como sempre depois das 19 horas, dando ao lugar um ar de abandono sombrio, como se o mundo inteiro tivesse esquecido aquele espaço. O ar-condicionado ainda soprava frio, mas o silêncio que caiu quando o motor morreu era mais gelado que qualquer vento, carregado de um peso que Eduardo sentia nos ossos. No banco de trás, Isabela, 3 anos e 4 meses, dormia com a testa encostada no vidro frio. O rostinho inchado e vermelho do choro que durara quase toda a volta do evento beneficente no Parque do Ibirapuera. As bochechas ainda úmidas brilhavam sob a luz fraca, como se as lágrimas tivessem deixado marcas permanentes na pele delicada. Eduardo desligou o motor e ficou olhando para ela pelo retrovisor. Era o silêncio de uma criança que já gritou demais e desistiu de ser ouvida. Um silêncio que ecoava como uma acusação muda. A porta do elevador privativo se abriu com um dingue suave, quase irônico naquele ambiente opressivo. Beatriz saiu primeiro, celular na orelha, voz baixa e melíflua falando com a assessoria de imprensa. Posta às 20h45, legenda Família sempre em primeiro Hearts. Inclui o take da Bela sorrindo para mim. Aquele ficou perfeito. Transmite emoção sem exagerar. Atrás dela vinham o assessor de imagem, o gerente de campanha e o fotógrafo oficial. Todos com o mesmo cansaço performático, como atores em uma peça que nunca acaba. Beatriz terminou a ligação e olhou para o carro como quem olha um objeto inconveniente, algo que precisava ser removido do caminho para que a vida seguisse fluindo. "Cadê a babá?" perguntou, sem esperar resposta real, já deslizando o dedo pela tela para checar notificações. Eduardo sentiu o estômago contrair. Não era o motorista. Era o dono daquele prédio, o pai daquela criança, o homem que 3 semanas antes anunciara uma viagem de negócios falsa, demitira o motorista antigo com uma indenização generosa, cortara o cabelo curto, deixara a barba crescer desgrenhada, trocara os ternos sob medida por uniformes genéricos e voltara para a própria casa como um estranho. Tudo porque Clara, a babá, sussurrara preocupações que ele não quis acreditar no começo. A forma como Beatriz tratava Isabela quando ele não estava por perto. Porque Beatriz sorria nas visitas, segurava Isabela nas fotos, mas a entregava de volta no segundo em que as câmeras desligavam. Porque algo dentro dele gritava que a mulher com quem se casara há 10 meses não era quem fingia ser. E agora ele estava ali, invisível, assistindo. Pediu dispensa hoje à tarde. A mãe dela está no hospital. Respondeu Eduardo, voz neutra, mantendo o sotaque forçado de motorista contratado. Beatriz fez uma careta sutil, quase imperceptível sob a maquiagem impecável. E ninguém arrumou substituta? Sério? O assessor abriu a boca, mas Eduardo foi mais rápido. Eu trouxe ela. Tá tudo certo. Beatriz olhou para o banco de trás, viu Isabela dormindo e algo passou rápido pelo rosto dela. Não era carinho, era cálculo, o mesmo que ela usava para avaliar pesquisas de intenção de voto. Ela dormiu no caminho? Depois de chorar quase 1 hora, sim. 1 hora? As sobrancelhas perfeitas se ergueram. Eduardo, amanhã temos café com o governador às 8 horas. Eu preciso de 7 horas de sono. Se ela acordar gritando de novo, deixou a frase no ar, como se o resto fosse óbvio. Eduardo sentiu o sangue pulsar nas têmporas. Cada fibra dele gritava para revelar quem era, para arrancar a filha dali e fugir. Mas ficou imóvel, esperando. Precisava ver até onde isso iria, precisava da verdade completa, não fragmentos que sua mente ainda justificava. Beatriz suspirou irritada quando Clara não se mexeu.
Seus saltos Louboutin bateram contra o piso enquanto se aproximava do carro, examinando o banco de trás como quem avalia um depósito qualquer. O anel de noivado, 3 quilates corte esmeralda, brilhou sob a luz fria quando gesticulou impaciente. Você me ouviu? Tenho 3 ligações agora. Não posso trabalhar com esse barulho. Clara olhou para o banco de trás, depois para Beatriz, depois para Isabela nos braços. Suas mãos apertaram a menina contra o peito, instintivamente protetora. A voz saiu trêmula. Oh, senhora Beatriz, não acho seguro. Ela pode se machucar no movimento. Você acha? Beatriz arqueou uma sobrancelha. Não te paguei para achar, te paguei para obedecer. Foi nesse momento que Eduardo entendeu que não conhecia a mulher com quem se casara. 10 meses antes, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, ele jurara a Beatriz nas alegrias e tristezas. Ela usara vestido de seda cor marfim, segurara suas mãos com delicadeza que parecia sincera. Falara de família, de construir um lar para Isabela, de ser a mãe que a menina perdera 6 meses após nascer. Eduardo, viúvo há apenas 7 meses, acreditou. Precisou acreditar que era possível reconstruir depois do desmoronamento. Mas nos últimos 3 meses, os sinais começaram. Pequenos no início, Beatriz entregando Isabela para Clara com pressa excessiva, reclamações sobre o choro interrompendo rotinas, ausências longas enquanto Clara cuidava sozinha. Eduardo justificava. Maternidade é difícil, ela está se adaptando. Então Clara procurou ele uma noite, voz baixa, mãos nervosas. Senhor Eduardo, preciso falar sobre a senhora Beatriz, a forma como ela trata a Bela quando o senhor não está. Hesitou. Mudou depois do casamento. É como se não precisasse mais fingir. Eduardo não quis ouvir. Mandou Clara descansar. Mas a dúvida cresceu como erva daninha. Veio o plano absurdo. Viagem falsa, demissão do motorista, alteração na aparência, volta como funcionário contratado. Observar sem filtro. Por 3 semanas, Eduardo dirigiu a própria família. Ouviu conversas, presenciou cenas. Viu Clara alimentando Isabela com precisão, enquanto Beatriz subia alegando enxaquecas. Viu a filha chorando no banco de trás por horas, enquanto Beatriz experimentava roupas sem perguntar se estava bem. E agora, na garagem, via o fundo. Eduardo soltou o volante e deu um passo à frente. Voz controlada, mas firme. O carro não é seguro para uma criança assim. A ventilação é ruim. A temperatura pode subir rápido. Beatriz virou-se para ele com a expressão de quem foi interrompida por uma mosca. Olhos percorreram o uniforme barato, a postura curvada que Eduardo forçava para parecer invisível. Não o reconheceu. Desculpa, disse afiada. Você é o motorista, não pediatra. Fique no seu lugar. Clara continuava imóvel, Isabela apertada contra o peito. A menina chorava menos agora, como se o corpinho pequeno desistisse. Soluços intercalados, respiração irregular de exaustão. Eduardo conhecia o som, o mesmo de madrugadas em que acordava e encontrava a filha sozinha no berço. Sempre era Clara quem aparecia primeiro. Com respeito, senhora, insistiu Eduardo, tom neutro, mas inflexível. Transportar criança assim viola leis de trânsito. Se algo acontecer, responsabilidade cai em todos. A palavra responsabilidade mudou Beatriz. Não por preocupação com Isabela, mas por valorizar imagem, posição, nome Monteiro que carregava como acessório. Cruzou braços, maxilar tensionado. Por 3 segundos calculou. Vale brigar com o motorista? Tem testemunhas, câmeras? Tá bem, cedeu com suspiro teatral. Clara, leva ela para dentro, mas não quero ouvir som enquanto trabalho. Nenhum. Clara assentiu rápido, quase tropeçando para a porta interna. Ombros tensos, mãos apertando Isabela. Não olhou para trás.
Desapareceu no corredor, luzes acendendo em sequência. Beatriz pegou o celular, dedos deslizando com intimidade. "Pode ir", disse sem olhar, acenando vagamente para Eduardo. "Preciso de silêncio absoluto." Eduardo recuou devagar, passos medidos, voltou para o SUV, sentou, mãos no volante, apertou até nós dos dedos branquearem. Fechou olhos, respirou fundo 3 vezes, dissolvendo adrenalina. Quase aconteceu. Quase. Viu nos olhos de Beatriz. Não dúvida, hesitação. Realmente considerou ignorar o choro assim. Não crueldade sádica, mas pior, indiferença completa. Isabela era problema logístico, obstáculo entre ela e silêncio para ligações. Abriu olhos, olhou o retrovisor. Beatriz de costas, telefone na orelha, postura relaxada de quem esqueceu o que quase fez. Voz ecoava suave, charmosa, educada, falando de evento beneficente. A filantropa, madrasta dedicada, esposa perfeita do empresário Eduardo Monteiro. Eduardo conheceu Beatriz num jantar corporativo 8 meses após perder Marina. Ela estava linda, vestido preto, riso cristalino, olhos que pareciam enxergá-lo de verdade. Conversaram sobre negócios, viagens, dificuldade de criar filha sozinho. Tocou o braço dele com delicadeza quando mencionou solidão da paternidade. "Você não precisa fazer isso sozinho", disse. Eduardo, exausto e enlutado, desesperado por reparo, confiou. 4 meses namoro, 3 noivado, casamento discreto, elegante. Então, como Clara disse, máscara escorregou. Rachaduras pequenas, depois fissuras. Agora isso, abismo entre fingimento e realidade. Pegou o celular escondido no bolso interno, digitou para Lucas, advogado e amigo, que sabia da farsa. "Aconteceu, pior que imaginei. Preciso de você amanhã, traga tudo." Resposta veio segundos. "Estarei aí, aguente firme." Eduardo guardou o telefone, olhou garagem vazia. Beatriz sumira, Clara em algum lugar lá dentro, embalando Isabela, fazendo o que ninguém mais fazia. Não podia mais fingir. Momento de agir chegara, mas precisava de última prova. Algo inegável para mostrar a Beatriz, juíza, quem questionasse. Não exagero, interpretação. Verdade nua, documentada. Ligou o motor, saiu da garagem devagar pelas ruas arborizadas do condomínio. Reflexo no retrovisor mostrava estranho, barba por fazer, cabelo desgrenhado, olhos cansados de motorista anônimo. Mas por baixo, algo novo crescia. Não dúvida, certeza. Se essa história já te pegou até aqui, se inscreve no canal. O que vem agora vai te deixar sem palavras e você não vai querer perder quando a verdade finalmente explodir. 3 dias depois, Eduardo dirigia pelas mesmas ruas, mas algo mudara. Não no trajeto, paisagem urbana desfilando pelas janelas, mudara nele. A cada semáforo, curva silenciosa, observava Beatriz pelo retrovisor com atenção forense, procurando padrões, registrando contradições, acumulando provas que coração ainda resistia em aceitar. Era sábado. Beatriz agendara a maratona de compromissos, prova final de vestido para evento beneficente, reunião com decoradores, almoço com amigas num restaurante que servia pratos pequenos em louças enormes, preços absurdos. "Preciso do carro o dia inteiro", anunciara pela manhã, sem olhar para ele, sem olhar para Isabela, que Clara acabara de alimentar na cozinha, enquanto Beatriz escolhia entre 3 pares de sapatos idênticos. Clara preparou Isabela com eficiência silenciosa. Eduardo observou pela porta entreaberta. Dobrou fraldas extras, encheu 2 mamadeiras com medição exata, empacotou toalhinhas, chupetas, cobertor fino. Mãos rápidas, mas cuidadosas, como alguém que antecipa necessidades antes de virarem crises. Beijou testa da menina antes de colocá-la no bebê conforto. Gesto pequeno, automático, que Beatriz nunca fez nenhuma vez. No carro,
Isabela começou a chorar antes de saírem do condomínio. Não fome, fralda. Choro indefinido de desconforto, querer colo, precisar ser vista. Beatriz suspirou alto, teatral, virou-se para Clara com irritação mal disfarçada. Não tem como fazer ela parar antes de chegarmos? Preciso fazer ligações importantes. Clara murmurou algo sobre cólicas, movimento do carro ajudando. Beatriz revirou olhos, voltou para o celular, dedos digitando furiosos. Eduardo apertou o volante. Cada fibra gritava para parar, virar-se e perguntar: "O que você está fazendo? Essa é minha filha, nossa filha." Mas permaneceu em silêncio, disfarce queimando na pele, como roupa emprestada que nunca serve direito. No ateliê de vestidos, Beatriz deu instrução sem erguer olhos da tela. "Não estacione aqui", continua dirigindo. "O movimento ajuda ela a dormir. Ligo quando estiver pronta." Eduardo obedeceu. Pelas próximas 4 horas e 20 minutos, dirigiu em círculos pelo bairro nobre. Ruas arborizadas, casas com muros altos, portões automáticos abrindo para garagens invisíveis. Clara permaneceu no banco de trás, cuidando de Isabela sozinha. Eduardo observava pelo retrovisor. Trocou fralda usando assento como superfície improvisada. Deu mamadeira, segurando menina contra peito. Cantarolou baixinho canções que ele não reconhecia. Ajustou cobertores, limpou o rosto suado de Isabela com delicadeza infinita. Nunca reclamou. Não pediu água, pausa, esticar pernas. Simplesmente fez o necessário, como sempre. Enquanto a mulher, que devia ser mãe, experimentava tecidos caros em sala climatizada, Eduardo parou em rua vazia, desligou o motor, olhou para Clara pelo espelho. Olhos dela cansados, mas alertas. Percebeu o olhar e desviou rápido, constrangida, como se ser vista fosse errado. "Tá tudo bem?" perguntou, esquecendo modular voz, deixando o tom íntimo demais para motorista. Clara hesitou. "Sim, senhor. Tá tudo bem." Mas não estava. Eduardo via, jeito que segurava Isabela mais apertado, antecipando alguém arrancá-la. Forma que conferia celular repetidamente, esperando ligação de Beatriz, que viria abrupta, impaciente, sem pergunta sobre bebê. Quando Beatriz ligou, 4h23 depois, não perguntou se Isabela estava bem. Não se comeu, dormiu, chorou. Passou o próximo endereço com um tom de quem pede gelo no uísque. No restaurante, Beatriz desceu, deixando Clara e Isabela no carro. "Volto em 1 hora. Mantenha o ar ligado." Desapareceu pela entrada decorada com plantas artificiais e luzes quentes que faziam tudo parecer acolhedor de fora. Eduardo ficou na vaga de estacionamento. Motor ligado, ar funcionando. Isabela finalmente dormia. Respiração suave, lábios entreabertos. Clara apoiou cabeça no vidro, olhos fechados, exausta. Não dormiu, só descansou pálpebras, mantendo vigilância instintiva caso menina acordasse. Foi nesse momento que Eduardo entendeu algo devastador. Clara amava Isabela não como funcionária, obrigação, mas com amor que se manifesta em ações repetidas, invisíveis, não postadas em redes. Amor que acorda à madrugada, cancela planos pessoais, carrega peso sem reclamar, porque não concebe outra forma de existir. E Beatriz postava fotos estratégicas, segurando Isabela em momentos calculados, falava de maternidade em jantares, usava menina como acessório narrativo da vida perfeita vendida ao mundo. Mas quando câmeras desligavam, portas fechavam, ninguém importante assistia, desaparecia. Eduardo pegou o celular, digitou para Lucas: "Preciso de mais dias, preciso de algo irrefutável." Resposta rápida: "Cuidado, Edu, quanto mais vê, mais dói." Lucas estava certo, cada dia doía mais. Cada observação, lâmina nova, cortando ilusão que construíra. Ilusão de encontrar alguém capaz de amar filha. Ilusão de casamento preencher vazio deixado por morte de Marina. Mas ilusões não protegem crianças. Verdades protegem. E verdade revelava implacável,
Inegável, crueldade silenciosa de diagnóstico terminal. Você já passou por algo parecido? Já sentiu que confiou na pessoa errada? Escreve nos comentários. Vamos ler todos. Foi na quarta seguinte que tudo desmoronou. Beatriz marcara visita rápida à casa de amiga em condomínio fechado, outro lado da cidade. Só 15 minutos, dissera ao entrar no carro, ajeitando o cabelo mecânico. Nem precisa desligar motor. Eduardo dirigiu em silêncio. Clara no banco de trás com Isabela, que começou a chorar antes de saírem da garagem. Choro cansado, persistente, desconforto acumulado. Beatriz não virou cabeça uma vez, só aumentou o volume fone Bluetooth. Começou ligação sobre jantar beneficente. Visita durou 47 minutos. Eduardo cronometrou. Nesse tempo, Clara trocou Isabela, deu uma madeira, cantarolou baixinho, limpou o rosto suado com toalhinha úmida. Choro diminuiu, mas não parou. Isabela inquieta, desconfortável no bebê conforto, querendo colo, movimento, qualquer coisa além espaço apertado. Quando Beatriz voltou, perfume caro invadiu antes dela sentar. Bateu porta-força desnecessária, suspirou alto, dramático. Finalmente. Vamos. Eduardo ligou o carro, começou o trajeto volta. 32 minutos no trânsito tarde. Isabela voltou a chorar, intensidade maior. Gritos ecoavam sedã, reverberando vidros, amplificados acústica, perfeita engenharia alemã. Beatriz fechou olhos, têmporas pulsando. Clara, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Tô tentando, senhora. Voz Clara tremia. Balançava Isabela, oferecia chupeta, sussurrava suaves, mas menina cansada demais, desconfortável demais, pequena demais para entender precisar acalmar. Choro continuou, aumentou. Isabela gritava agora, rosto vermelho, punhos cerrados, corpinho tenso, frustração. Eu não aguento mais isso. Beatriz abriu olhos, voz baixa, carregada perigoso. Não aguento mais. Quando chegaram mansão, Beatriz saiu carro antes Eduardo desligar motor. Saltos bateram concreto garagem fúria contida. Clara começou a soltar fivelas bebê conforto, mãos tremendo. Isabela continuava chorando, gritos ecoando paredes cinzas. Beatriz parou, virou-se, caminhou traseira carro, abriu porta bagageiro brusco. Compartimento vazio, abriu boca escura. Olhou dentro, depois Clara, depois menina chorando. Coloca ela aqui dentro. Mundo parou. Clara congelou Isabela braços, olhos arregalaram, respiração presa à garganta. Senhora! Voz Clara saiu fina. Você me ouviu? Beatriz calma agora, assustadoramente calma. O bagageiro é escuro, silencioso. Ela vai se acalmar lá dentro. Tenho 3 ligações urgentes e não posso pensar com esse barulho. Eduardo sentiu sangue gelar veias. Sentado, banco motorista, mãos volante, observando o retrovisor. Cada instinto gritava mover, mas ficou imóvel 2 segundos eternos. 2 segundos, assistiu Clara olhar bagageiro, depois menina braços, depois Beatriz. Eu, senhora Beatriz, isso não é seguro. Pode sufocar, temperatura sobe, movimento carro. Não te paguei para achar. Beatriz deu passo direção Clara. Te paguei para obedecer. Então obedece. Foi nesse momento algo dentro, Eduardo rompeu. Não decisão racional, instinto puro, visceral, paterno. Abriu porta motorista, saiu passos firmes bagageiro. Mão segurou borda aberto, impedindo Beatriz fechar. O bagageiro não é seguro para criança. Ventilação inadequada. Temperatura pode virar fatal. Isso não vai acontecer. Beatriz virou para ele fúria-olhos. Esqueceu seu lugar? Você é motorista. Não tem autoridade aqui. Nenhuma. Eduardo manteve mão bagageiro. Olhos encontraram dela. Algo olhar fez Beatriz hesitar. Algo não combinava uniforme barato, barba por fazer, postura submissa mantivera semanas. Eu disse não, repetiu devagar. Cada palavra sentença.
Clara paralisada, Isabela chorando braços. Olhos moviam entre Eduardo e Beatriz, sem entender, mas sentindo mudança fundamental. Você está demitido. Beatriz cuspiu. Pega suas coisas agora. Eduardo tirou o boné devagar, depois óculos escuros. Rosto emergiu disfarce verdade emergindo mentira. Beatriz calou meio frase. Olhos arregalaram. Cor sumiu o rosto. Eduardo. Voz fina, desacreditada. O quê? Você não está na viagem. Você? Nunca saí. Falou calmamente, sem emoção, sem raiva, só certeza absoluta. Voltei disfarçado porque precisava ver verdade. Agora vi. Silêncio seguiu denso, sufocante. Até Isabela parou chorar instante, como sentisse gravidade. Beatriz abriu boca, fechou, tentou falar, falhou. Clara imóvel, braços apertando menina protetoramente. Eduardo continuou, voz controlada, implacável. Vi como trata minha filha quando acha ninguém importante assistindo. Vi entregar para Clara como pacote inconveniente. Vi passar horas experimentando vestidos enquanto ela chorava sozinha a carro. E agora? Olhou o bagageiro aberto. Vi tentar colocar criança 3 anos bagageiro porque choro incomodava ligações. Se essa virada te deixou sem palavras, curte agora. Isso mostra que quer mais histórias reais intensas como essa. Beatriz tentou falar, Eduardo ergueu mão pedindo silêncio, não raiva, firmeza quem nada mais ouvir. Virou-se para Clara, ainda segurando Isabela, olhos arregalados, incapaz de processar testemunhado. Clara, disse suavemente, leva a Bela para dentro, prepara a mamadeira, deixa ela descansar. Clara assentiu rápido, agradecida a permissão sair cena. Passos ecoaram garagem enquanto desaparecia a porta interna. Carregando menina, começava a acalmar braços dela. Quando som passos, Clara desapareceu, Eduardo virou para Beatriz, pálida, lábios entreabertos, processando, tentando explicação justificativa, versão alternativa. Isso não foi... Começou, voz falhando. Nunca ia realmente. Foi ideia. Estava frustrada. Você sabe como é quando... Não. Palavra saiu baixa, sussurro. Peso fez Beatriz calar. Vi não só hoje olhos próprios pela primeira vez. Vi 3 semanas. Vi entregar minha filha para Clara como fardo. Vi subir quarto enquanto chorava. Vi postar fotos sorrindo com ela, depois passar horas sem perguntar se comeu, dormiu, tá bem. Eduardo respirou fundo, mantendo voz controlada. Você não teve momento ruim. Teve semanas em diferença. Hoje cruzou linha sem volta. Beatriz deu passo frente, mãos estendidas, gesto conciliador. Soava desesperado. Eduardo, por favor, tem entender. Tentei. Realmente tentei ser que precisava, mas nunca quis. Nunca pedi ser mãe. Veio com criança bagagem toda. Pensei conseguiria. Juro, pensei. Mentiu, cortou. Voz calma, inflexível. Mentiu, disse amava Bela. Mentiu, quis construir família. Mentiu, altar, prometeu cuidar dela. Acreditei porque precisava. Cansado sozinho. Achei resposta. Fez pausa, olhando o bagageiro aberto. Mas não era. Coloquei filha perigo acreditar versão você nunca existiu. Lágrimas. Beatriz escorreram. Não arrependimento, Eduardo percebeu, pânico. Pânico, perder vida confortável, status, nome. Monteiro abria portas. Tentou tocar braço dele. Eduardo recuou. Não, disse só isso. Segurança apareceu porta-garagem, atraído vozes. Eduardo acenou, indicando sob controle, mas não estava. Nada estava. Você vai entrar, disse calmamente. Pegar pertences pessoais, sair minha casa, advogado contatado, papéis de divórcio prontos amanhã, acesso financeiro vinculado, nome suspenso, hora, câmeras, segurança, gravaram tudo. Necessário, gravações usadas legalmente, prefiro termine discretamente, sem escândalo. Sai agora, acaba. Beatriz abriu boca, fechou, tentou argumentar, desistiu.
Viu olhos dele, não negociação, segunda chance, versão história permanecia. Sentiu devagar, derrotada, caminhou casa ombros caídos, saltos batendo sem ritmo chão. Segurança seguiu discretamente, garantindo pegasse só dela. Eduardo ficou sozinho garagem. Bagageiro aberto, silêncio pesado. Apoio mãos-carro, cabeça baixa. Respirou fundo 3 vezes. 4, 5, processando acabar a fazer. Terminara. Não alívio, vitória. Vazio enorme, cansado, onde esperança coisas funcionassem existia. Falhou. Escolheu errado. Trouxe alguém perigoso perto, filha. Exausto carregar sozinho. Agora Isabela pagaria preço. Cresceria sabendo o pai casou alguém incapaz a amá-la. Fechou o bagageiro devagar. Som ecoou garagem vazia. Olhou porta clara desaparecer Isabela. Lá dentro fazendo sempre fazia. Cuidando, embalando, sussurrando suaves, oferecendo amor sem plateia. Não merecia ela. Não merecia lealdade silenciosa, dedicação inabalável, amor incondicional. Clara demonstrava dias sem reconhecimento, mas Isabela merecia. Talvez suficiente. Eduardo caminhou devagar casa. Cada passo pesava concreto. Passou Salistar, viu Beatriz subindo escada, acompanhada à segurança. Carregando mala insuficiente, tudo levaria. Suficiente realmente importava. Saída. Continuou andando até encontrar Clara, sala adjacente e cozinha. Sentada, poltrona couro, Isabela dormindo finalmente braços. Rostinho relaxado, lábios entreabertos, respirando suavemente. Clara olhou cima quando Eduardo entrou. Olhos vermelhos, secos. Ela tá bem, disse baixinho. Finalmente descansou. Eduardo sentou poltrona ao lado. Corpo pesado, exaustão. Olhou filha dormindo. Pequena, vulnerável, dependente, escolhas adultos faziam. Obrigado, disse, voz rouca. Por tudo, por protegê-la, falar quando não quis ouvir, nunca desistir dela. Clara balançou cabeça levemente. Ela precisava alguém. Não conseguia desviar olhar. Se essa história tocou verdade, considera apoiar canal Super Thanks ou ainda não inscrito, inscreve agora. Histórias assim precisam contadas. Apoio faz diferença. 3 meses depois, casa ainda parecia grande demais. Silêncio mudou. Não silêncio tenso, verdades escondidas. Performances ensaiadas, cômodos separados. Silêncio respirável, lar finalmente sabia era. Eduardo acordava cedo agora. Não reuniões antes sol nascer, porque Isabela acordava. Queria lá. Queria a primeira voz, filha ouvia. Primeiras mãos pegavam berço. Primeiro rosto bebê via abrir olhos sonolentos. Clara continuava a casa. Eduardo aumentou o salário significativamente. Ajustou horários. Contratou ajuda adicional, nunca carregasse peso sozinha. Queria soubesse, não palavras, ações. Entendia sempre fora. Não funcionária. Pessoa amou filha, próprio cego demais perceber perigo. Uma tarde, observando Clara cantarolar, Isabela sala estar, Eduardo entendeu, devia compreendido antes. Amor não gesto grandioso, anel 3 quilates, cerimônia elegante, promessas testemunhas. Amor alguém ficando acordado horas, carro movimento, sem reclamar. Preparar mamadeiras precisão, conferir instruções repetidamente, passar dias intermináveis cuidados sem reconhecimento. Amor colocar necessidades último, segurança criança primeiro. Beatriz saiu sem escândalo. Papéis de divórcio assinados, acessos financeiros encerrados, conexões legais dissolvidas, eficiência fria, contrato empresarial. Não lutou. Não havia lutar verdade documentada, testemunhada, gravada. Algumas pessoas entraram, família Monteiro, imagens perfeitas. Saíram, sempre foram, ilusões bem construídas. Eduardo não sentia raiva, algo complicado, honesto. Arrependimento. Arrependimento não escutado Clara antes. Justificado sinais não precisavam. Colocado cansaço próprio, necessidade, não sozinho acima segurança filha.
Mas arrependimento, aprendeu, transformado. Virar vigilância, presença tipo pai, não precisa disfarçar motorista saber, acontece casa própria. Isabela crescia, sorria agora. Olhos claros iluminando via rosto pai. Eduardo segurava a filha. Sentia peso leve, vulnerável, dependente. Dessa vez não delegava, terceirizava, deixava depois. Estava lá, presente, finalmente. Às vezes, pessoa certa lá do tempo todo, você só não olhando o lugar certo. Às vezes, confiança não aceitar cegamente alguém diz. Testemunhar ações pessoa a tempo, ver escolhas ninguém importante assistindo, optar acreditar caráter escolhas revelam. Tem gente performa amor, gente simplesmente ama silenciosamente, sem plateia, reconhecimento, não concebe outra forma existir. Eduardo quase escolheu performance, ficou real. E você já confiou pessoa errada? Ignorou alertas, quis acreditar versão melhor verdade? Percebeu tarde demais quem realmente importava ali tempo todo? Invisível, fazendo trabalho, ninguém aplaudia. Se ficou até aqui, história tocou alguma forma. Talvez lembrou alguém, talvez fez questionar escolhas, talvez só fez sentir já muito. Obrigado, ficado. Histórias assim não fáceis contar. Expõem feridas, revelam falhas, mostram vezes fazemos escolhas erradas, querendo acertar. Mas mostram possível recomeçar, ver, corrigir, rumo antes tarde demais. Eduardo aprendeu jeito difícil. Aprendeu. Talvez fim isso importa. Não acertar primeira tentativa. Coragem, ver verdade, finalmente aparece. Agir. Se história falou você alguma forma, outro vídeo esperando logo aqui. Outra história real. Jornada. Alguém precisou escolher ilusão confortável, verdade inconveniente. Você não sozinho dúvidas. Talvez próxima história também encontre exatamente precisa encontrado. Até lá, obrigado, verdade, ficado até fim.